Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 12 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que aparece nesta primeira matéria que eu trago para discussão. Diz a matéria: o diplomata russo, que é o Sergei Ryabkov, que aparece aí na foto para vocês, ele diz que os Estados Unidos devem dar o primeiro passo para melhorar os laços. E sempre que a gente fala a respeito dessa necessidade dos Estados Unidos, da OTAN, terem que sair de uma guerra em que estão perdendo, já que apoiam a Ucrânia, se a Ucrânia perde, essas partes também perdem, né? E não só apoiaram a guerra, não só bancaram a guerra, atuaram diretamente nela. Tinha instrutores, entre aspas, da OTAN lá, conforme a gente discutiu, tinha mercenários ali também, e então atuaram diretamente. Então a derrota é parte deles também. Então a derrota é principalmente da OTAN. Esse projeto é um projeto dos setores financeiros britânicos e estadunidenses. A guerra é coisa deles. Então a derrota é deles. Mas sempre que a gente fala sobre isso, eu lembro do Steve Bannon, né, das falas que ele fez. Inclusive eu discuti com vocês alguns dias atrás sobre isso. O Steve Bannon, o mentor do trumpismo, né, que ele colocou a necessidade do Trump sair rápido dessa guerra, porque senão ele acabaria se envolvendo com isso e o saldo da derrota ficaria para ele. E claro, qual é a questão aí? Quanto mais o tempo passa e mais o Trump ele está envolvido com essa guerra, se ele demora para tirar os Estados Unidos dela, pode ser colocado na conta dele a derrota. E é esse o medo do Steve Bannon. Por quê? Porque é uma imagem de derrota num cara que tenta passar uma ideia de força, que é o Trump. Outra coisa, conforme o tempo vai passando e sabendo que há uma memória curta, abre espaço para o Partido Democrata criar o seguinte discurso, que é mentiroso, tá? Mas há possibilidade por causa da memória curta de partes consideráveis da população. Quando Biden era presidente, o cenário era favorável na guerra. Quando Trump assumiu, ele levou os Estados Unidos, a Ucrânia e a OTAN à derrota. Há essa possibilidade. Só que o medo do Bannon, que ele colocou lá atrás, é que setores que são base do governo Trump e são base de todos os governos nos Estados Unidos atrasem isso por interesses próprios, que aqui ele está falando dos setores da indústria bélica, e me parece que isso está colocado. Por quê? Porque o Trump, ele primeiro disse que a guerra ia acabar antes dele tomar posse, não aconteceu. Depois ele tomou posse e disse que ia acabar em 24 horas, não aconteceu. Depois era em uma semana, não aconteceu, e assim a coisa vai. Então o fato é o seguinte: a OTAN, os Estados Unidos têm que sair dessa guerra, que é uma guerra difícil. Quanto mais essa guerra avança, pior é o quadro para a OTAN, para os Estados Unidos e para a Ucrânia. Só que sair dela também é difícil, e é justamente o sair dela que eu quero discutir com vocês aqui, a partir dessas falas do Sergei Ryabkov, que é a figura que, repito, aparece aí na foto, que é o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. Vamos falar sobre isso então. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A Rússia disse que não haverá negociação a qualquer preço. O que o governo russo está querendo dizer com isso, né? O que o Sergei Ryabkov ou qualquer figura do governo russo está querendo dizer quando coloca essa não topar qualquer parada, não fazer uma negociação a qualquer preço? Coloco ali entre parênteses, é que a Rússia vai impor os seus termos, porque está em vantagem. Quem está em vantagem numa guerra, quem obtém sucesso numa guerra, tem por direito, que a própria guerra e o próprio resultado garantem, que o próprio jogo de forças garante, de impor os seus termos. Isso significa o quê? Que o outro lado em desvantagem tem que aceitá-los. Aí tem 2 saídas. Ou aceita esses termos e sai com uma derrota pública, mas aceita que a guerra pare, ou a guerra continua e a coisa fica pior. Aí pode ter que aceitar termos ainda piores depois. São 2 saídas. É isso que a Rússia está colocando. Por isso que eu coloquei o título, né? Que a Rússia está impondo os seus termos. É isso ou termos ainda piores se vocês deixarem mais o tempo passar.
Letras azuis. O Trump terá de topar um acordo em que sairá por baixo. E para um cara que vende uma imagem de super força, de que sempre coloca todo mundo de joelhos, e isso é muito ruim. Por isso a preocupação do Steve Bannon, até porque ele é o arquiteto ali, o mentor do trumpismo, com isso, porque muito da imagem do Trump está lastreada numa ideia de força que ele vende o tempo inteiro, né? Pelo menos publicamente. Né? O personagem que ele construiu ali passa uma ideia de força. Isso pouco importa se ele pessoalmente tem força ou não. Né? Mas ele passa uma imagem de força, de vitória, de determinação, de que nunca vai perder e tal. Né? E aí uma derrota, isso abala a imagem da própria figura que centraliza o trumpismo, que é o próprio Trump. Letras vermelhas. A falha em desestabilizar a Rússia com a guerra força os Estados Unidos a toparem os termos da Rússia. Isso foi colocado pelo governo russo. Né? Como não conseguiram vencer a Rússia, logo perderam, não estão em condições de colocar os termos, logo tem que aceitar os termos de quem está vencendo. Se a Rússia tivesse sido enfraquecida, desestabilizada, estivesse numa condição de derrota, ela teria que topar os termos do adversário. Mas não é assim que está acontecendo. Por isso, a Rússia não vai topar, e nem precisa, e seria até ilógico se o fizesse, topar qualquer parada, nem precisa. Né? Quanto mais a guerra se prolonga, mais desestruturada fica a Ucrânia e a OTAN. Por que a Rússia... a pressa não é da Rússia, né? A pressa não é dela mesmo. Letras azuis. Com uma derrota total da Ucrânia, aí num cenário, digamos que a guerra vá se prolongando, tá? Com uma derrota total da Ucrânia, a Rússia pode avançar ainda mais. Inclusive, ela pode... Está aí o mapa, parte da Rússia pintada de amarelo e a Ucrânia pintada de vermelho. A Rússia avança um pouco mais ali, ela toma todo o entorno do Mar Negro. E é uma possibilidade, cria uma ponte por terra com a Transnistria e uma conexão com as suas tropas que estão lá. Lá se foi o projeto de jogar a Moldávia contra a Transnistria para tentar retirar a presença russa dali. Lá se foi o projeto, claro, se essa guerra continuar, mas ainda tem um tempinho até que isso aconteça. Mas a grande preocupação é que um colapso militar ucraniano, inclusive político, gere uma situação tão complicada que a Rússia avance muito mais do que inclusive esperava avançar. Aí o Estado ucraniano estaria com uma crise existencial, inclusive. Tanto é que o próprio chefe da inteligência ucraniana, que é o Budanov, ele colocou, bom, se não tiver um cessar-fogo nos próximos meses, eu temo até pela existência da Ucrânia. Então isso foi o chefe da inteligência ucraniana, tá? Não foi o chefe da inteligência da Rússia falando. Letras vermelhas. A Rússia preparou a sua economia, e aí, digamos, para um cenário de continuidade da guerra, tá? A sua economia para um ambiente de guerras. Tanto é que tem um economista na pasta da defesa, como ministro da defesa. Isso significa o quê? Que ela entrelaçou as áreas da defesa e a economia, ou seja, ela criou ali um modo economia de guerra, preparando-se para um ambiente hostil que vai continuar. Não é porque a guerra da Ucrânia vai acabar que depois o mundo vai ser um mar de rosas, muito pelo contrário. A tensão entre Rússia e OTAN vai continuar. A guerra da Ucrânia é apenas um capítulo disso aí. Então a Rússia se preparou. Bom, eu estou pronta aqui para um tempo muito longo de dificuldades e guerras. Vocês estão prontos para isso? Não é o que parece quando a gente vê o tempo inteiro representantes da OTAN dizendo que é necessário adotar o modo economia de guerra, mas nunca entram nisso. Ou seja, um lado consegue entrar nesse modo e o outro não. Então, se a guerra vai se prolongando, a Rússia apenas vai aprimorando o que ela já está fazendo, enquanto a OTAN nem sabe exatamente como fazer isso. E isso é admitido pelos próprios representantes da OTAN. Então é mais um quadro complicado. Letras azuis. A guerra aprofunda a crise na OTAN e expõe a sua logística debilitada. Tanto é que as próprias lideranças da OTAN colocam o tempo inteiro, o próprio secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, colocou o que o Stoltenberg antes já tinha colocado, o outro secretário-geral da OTAN que saiu, que a Rússia produz de 3 ou 4 vezes mais a indústria militar russa do que a capacidade que a OTAN tem de produção. Então a Rússia aumentou sua capacidade e a OTAN não conseguiu. Vocês querem continuar com essa guerra? Bom, a logística de vocês vai continuar comprometida
as fragilidades vão continuar sendo demonstradas e a crise no seio da OTAN vai continuar, porque a crise econômica continua, vai ser um membro da OTAN batendo de frente com o outro. Querem continuar? Beleza, vamos continuar. Mas quem está se desestruturando mais são vocês, então a escolha é de vocês. Ou topar esse cessar-fogo nos meus termos. Vocês que decidem aí, né? Então, é isso que a Rússia está colocando nessas falas que ela apresenta aí, né? E por falar em crise na OTAN, crise ali no seio da OTAN, entre os membros da OTAN, eu trago essa notícia, prestem atenção. O presidente da Bulgária, que é o Rumen Radev, ele critica a União Europeia por ficar em segundo plano na questão da paz na Ucrânia. O que ele está colocando aí? Que ele gostaria que a Europa, por ser diretamente interessada no rumo que as coisas vão tomar, já que a crise da guerra da Ucrânia afeta e está afetando a Europa como um todo, ele gostaria que a Europa agisse como um polo de força, que ela assumisse um protagonismo nessas discussões do cessar-fogo, ao invés de ficar em segundo plano. E isso que ele está falando sobre a questão do cessar-fogo na Ucrânia vale para várias esferas de discussão, porque a União Europeia, ao invés de ela agir como um polo de força, tomando decisões soberanas, que são importantes, que seriam importantes para a sua população, para a sua economia, ela age como um braço dos Estados Unidos, inclusive alimentando projetos, concretizando objetivos que pioram a vida do povo europeu e favorecem os setores financeiros dos Estados Unidos. Então, o que o Rumen Radev está criticando aí é um dos pilares que sustentam essa crise na Europa. É mais um governante insatisfeito com as decisões da cúpula da OTAN que afetam os seus membros. Lembrando que a Bulgária é um membro da OTAN. Letras vermelhas. Ele disse que líderes europeus levaram a Ucrânia a achar que a Rússia entraria em colapso. Pintaram um panorama irrealista, baseado nesse panorama irrealista. A coisa aconteceu, aí lógico o resultado não foi aquele que tinha sido vendido, aí a crise se instalou, não só porque a Ucrânia perde, como arrasta toda a Europa para uma crise. E as lideranças europeias são responsáveis por isso. Porque se tivessem tomado decisões baseadas no que é bom para o povo europeu, isso não teria acontecido. Essa crise não estaria instalada, nem a Ucrânia estaria na situação em que está. Então, as lideranças europeias, segundo o Rumen Radev, são responsáveis também pelo que a Ucrânia vive, que é um posicionamento interessante. Letras azuis. Muitos países da OTAN e da União Europeia têm questionado a sua agenda, ou seja, têm questionado a agenda dos blocos, que não é uma agenda que favorece os próprios membros desses blocos. Então, a agenda estabelecida pela cúpula da OTAN, que são os setores financeiros britânicos e estadunidenses, não favorecem a maior parte dos membros que estão incluídos ali. Por isso que a Europa continental caminha para um quadro de crise, enquanto muitos setores dos Estados Unidos, por exemplo, setores financeiros, estão ganhando com essa guerra. E aqui a gente vê mais uma liderança política insatisfeita com isso. Quando a gente observa esse mapa aqui, e aí olhem onde está a Bulgária pintada de laranja ali, a Bulgária é membro da OTAN. Vamos para o norte. A Romênia é membro da OTAN também. Aí a gente vê o quadro político na Romênia. O pessoal está tendo até que anular a eleição, porque políticos críticos da agenda da OTAN, a agenda belicosa da OTAN, estão prestes a vencer. E aqui estou falando sim do Calin Georgescu. Quando a gente vai mais para o norte ali, continuamos na nossa viagem. Aí a gente chega na Hungria, que também é membro da OTAN. Tem o Viktor Orbán, crítico da agenda belicosa da OTAN. Mais ao norte tem a Eslováquia, que tem como liderança o Robert Fico, crítico da agenda belicosa da OTAN. Tudo isso aí é membro da OTAN. Isso é a linha de frente da OTAN, digamos assim. Porque a Ucrânia não é membro da OTAN, nem da União Europeia. Então essa é a linha de frente. A Moldávia também não é OTAN nem União Europeia. Então uma grande parte da linha de frente da OTAN, ela está insatisfeita com os rumos. A gente desce ao sul da Bulgária, tem a Grécia, também membro da OTAN. O Mark Rutte foi, isso já faz um tempo, né? Visitou a Grécia para fazer algumas falas como secretário-geral da OTAN, foi alvo de protestos anti-OTAN. Então, a situação é bem difícil. Letras vermelhas. Ele, o presidente da Bulgária, questiona por que a Europa não estimulou a Ucrânia
a reforçar as suas linhas de defesa. Né? Por que ao invés, se a questão era proteger a Ucrânia, por que estimulá-la a algo diferente disso? A tentar voos que ela não conseguiria dar. E aqui eu lembro do caso de Kursk. Se a questão é defender, proteger a Ucrânia, proteger ela do avanço russo, que é o discurso da OTAN, por que diabos essa incursão maluca em Kursk? Por que fazer isso? Qual é o objetivo dessa incursão? Incursão que não levou a nada, diga-se de passagem, né? Que tentou gerar um efeito surpresa e o rebote foi terrível, porque as linhas de defesa ucranianas estão se esfarelando completamente. Letras azuis. Ele critica também a pressão para ampliar os gastos em defesa que estão sendo promovidos aí pelos Estados Unidos, diga-se de passagem, porque ganham com isso por causa da indústria de armas, né? O 5% do PIB em defesa é inexequível. E ele coloca isso, não tem. Se os países tiverem que aumentar em 1%, já vão entrar em colapso, que é o que ele coloca. Chegar a 5% é a lua, não vai dar. Não vai ter como fazer isso aí. Então, é mais um caso de um país membro da OTAN insatisfeito com o panorama. Né? Já que estamos falando de crise na Europa, vamos falar do aspecto da crise energética também, né? Que é um dos problemas principais da Europa, diga-se de passagem. Olhem a seguinte matéria. O Nord Stream 2, e aqui a gente está falando de linhas de gasoduto que levam gás ou deveriam levar gás da Rússia até a Alemanha e que foram alvo de um ataque terrorista, está aí a foto de quando isso aconteceu, né? O Nord Stream 2 pode fazer um retorno surpreendente. Que retorno seria esse? Olha, eu vou dizer para vocês que para mim hoje o retorno surpreendente seria o Nord Stream 2, tanto o 1 quanto o 2, voltarem a ter a sua função primordial. Para mim isso seria surpreendente, porque representaria a Alemanha retomando a sua soberania energética. Isso para mim seria surpreendente. Agora, essa proposta aqui para mim não é surpreendente, por quê? Porque é mais uma proposta que é feita para afastar a Alemanha da órbita energética da Rússia, que é uma relação importante, tanto para a Rússia quanto para a Alemanha. A energia russa garante a competitividade da indústria alemã. Então, tudo fora disso, tudo fora desse plano de afastar a Rússia da Alemanha, para mim é surpreendente. Surpreendente para mim seria o reatar de relações. Isso aqui para mim é mais do mesmo do projeto de crise na Europa. Letras vermelhas. Setores querem criar uma conexão de uma linha não danificada pelo atentado terrorista promovido aí, ao que tudo indica, pelo menos a tese mais realista sobre isso, que é do Seymour Hersh, que é um jornalista estadunidense, que segundo uma fonte quente dele colocou, houve um ataque promovido pela Marinha, mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, e que plantaram bombas nas linhas do gasoduto, e isso foi detonado por um avião norueguês. Não à toa, quem está ganhando com a crise nos Nord Stream 1 e 2, que estão ocupando esse espaço do gás russo, é principalmente Estados Unidos e Noruega. Então, para mim, a tese dele até agora é a mais realista. Mas o que está colocado aí é que setores querem criar uma conexão de uma linha não danificada com a Finlândia, que não foi danificada por esse ataque terrorista, para encaminhar hidrogênio verde para a Alemanha. Ou seja, seria uma maneira alternativa de abastecer a Alemanha evitando o gás russo. Eu sei que vários de vocês devem fazer pergunta, por que diabos não conecta essa droga e a Alemanha não volta a ter soberania energética? Por quê? Porque a política da Alemanha é infiltrada por forças transnacionais, porque a Alemanha é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, aí não tem autonomia. Aí ela fica apartada de qualquer decisão que poderia lhe favorecer. Aí ela fica buscando 10.001 saídas para os problemas que ela tem. Letras azuis. A Dinamarca já permitiu reparos nas linhas do gasoduto. Aí não sei se isso foi um aceno à Rússia depois do episódio da Groenlândia, aquele que a gente discutiu, né? Ou se o pessoal já está se preparando para tentar levar à frente esse projeto entre Alemanha e Finlândia. Então a gente tem que observar mais aí para ver. Letras vermelhas, está aí onde, não é exatamente onde passa, mas eu só quis representar para vocês, a Rússia está pintada de verde, a Alemanha de laranja e a Finlândia de amarelo. Que o gasoduto sai da Rússia, passa pelo Báltico e vai até a Alemanha. Aí haveria ali a criação de uma conexão que levaria até a Finlândia
para que o hidrogênio verde fosse até a Alemanha. Letras vermelhas. A Alemanha sabotou o seu projeto nuclear e abriu mão do gás russo, ou seja, a Alemanha promoveu um suicídio energético. É um caso de suicídio energético que foi promovido pela Alemanha, é um estudo de caso, né? Como promover um suicídio energético. E por isso a gente vê o quê? A Alemanha perdendo competitividade. O que a Alemanha vive hoje não é por acaso. Os próprios decisores alemães levaram ela a isso, né? Letras azuis. A Europa debate colocar a pauta do gás na mesa de negociações de cessar-fogo com a Rússia. Aí há uma possibilidade do retorno do gás russo à Europa, à União Europeia, se isso for colocado na mesa, a Rússia topar, só que, claro, para que a Rússia tope isso, ela vai ter que fazer concessões em outras partes. Aí a Rússia teria que ver se seria vantajoso para ela. Mas é claro que a Europa está salivando pelo retorno do gás russo. Isso é o retorno de energia barata, né? Ou pelo menos para tirar a Europa dessa penúria energética em que ela se encontra desde que ela começou a romper suas relações com a Rússia, principalmente a Alemanha. Agora a gente discute o outro tema em destaque aqui no vídeo de hoje, é o segundo tema que aparece aí na capa do vídeo para vocês, que é essa questão de China e Estados Unidos. Eu quero fazer essa discussão à luz, né, observando esse texto do The Conversation, não para concordar com tudo que está ali, tá? Tem muita coisa ali que eu discordo, mas sim porque ele coloca alguns pontos ali bem realistas que eu acho importantes e que abrem reflexões bem interessantes. O título do texto é o seguinte: a paralisação da USAID, que é esse órgão aí dos Estados Unidos que está sendo esvaziado pelo Trump, já vou falar daqui a pouco de novo sobre a USAID, não é apenas uma questão humanitária. A segunda parte é a que me importa. É uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Então, quando o texto parte para a abordagem da USAID como um órgão, um braço dos interesses de Estado dos Estados Unidos no mundo, um braço importante que está sendo paralisado e que por isso paralisa parte das suas funções no mundo e que os Estados Unidos recuam com isso e a China pode aproveitar, é aí que me interessa, porque aí a gente parte para uma discussão sobre uma observação muito realista, tá? Sobre isso eu trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A USAID é a peça central do poder sutil ou do poder brando dos Estados Unidos, que o pessoal chama de soft power. De forma que esse órgão que atua em vários países do mundo, desenvolvendo vários projetos aí mundo afora, ele tem por função, por um lado, coloco entre parênteses, construir uma certa imagem sobre os Estados Unidos, de preocupação com direitos humanos, democracia, diversidade, meio ambiente, saúde. Então é o papel de construir a imagem. Não quer dizer que os Estados Unidos sejam isso. E você sabe muito bem o que eu penso dos Estados Unidos, né? Então, assim, constroem uma imagem. Então tem um papel de construção de uma imagem dos Estados Unidos. E olha que tem que ser um trabalho forte, porque para conseguir desfazer todas as porcarias que os Estados Unidos fazem no mundo e construir uma imagem positiva, é uma trabalheira, mas tem essa função. Aí no meio desse trabalho, há uma ação que beneficia algumas pessoas? Claro que sim. Então isso faz parte do poder sutil, isso faz parte do soft power. Mas o interesse primeiro é construir uma imagem dos Estados Unidos e também, e aí o primeiro eu não coloquei em termos de ser mais importante, mas sim porque eu estou citando antes, mas o principal é gerar uma influência dos Estados Unidos em outros países. E nesse segundo ponto aqui entra o que também? Criar uma certa forma de pensamento sobre a política do país em que a USAID se insere e ver aquele país pelo prisma do olhar dos Estados Unidos. Apoiar grupos de oposição, grupos rebeldes, promover bagunças, inclusive golpes. Aqui entra no outro aspecto da USAID, que é o aspecto que o pessoal não costuma citar na mídia corporativa, né? Então o ponto é esse. Quando o Trump ele esvazia a USAID, ele também deixa um buraco. Por quê? Porque esse braço está paralisado. Mas ele faz isso porque ele é um humanista? Não, é lógico que não, né? Por favor. Ele faz isso porque ele está reposicionando esse trabalho. Ele está esvaziando, como eu falei aqui recentemente, ele está esvaziando esse órgão porque ele quer recriar um outro órgão com figuras da confiança dele.
Porque ele quer que agentes que são ligados a grupos políticos rivais dele não estejam mais na máquina. Então, isso é uma disputa interna, não tem nada a ver com o humanismo. Já vamos tocar de novo nessa questão. Letras azuis. A USAID mistura trabalho humanitário com financiamento de golpes. Esse é um braço de Estado. Claro que para conseguir construir uma imagem positiva dos Estados Unidos, tem que fazer alguma coisa positiva. Então vai ter trabalho positivo construído, mas o objetivo não é esse. Então a questão aqui é, embora a mídia aborde só um lado da mídia corporativa, a USAID, né, ela está envolvida com muita coisa macabra. E não pensem vocês que o Trump vai reconstruir um outro órgão, ou vai colocar a USAID com uma outra função, com outro nome, conectada a algum setor, que ele não vai voltar com tudo a fazer o mesmo tipo de, digamos assim, ó, a função será a mesma, que é promover os interesses dos Estados Unidos no mundo, promover golpes, desestabilizar, tentar melhorar a imagem dos Estados Unidos, mas usando outra levada, que é isso que é preciso observar, né? Letras vermelhas. O Trump está esvaziando a USAID para derrubar o pessoal ligado a setores políticos rivais. Então é uma disputa interna. E essa disputa interna é importante por quê? Porque ela paralisa a USAID, pelo menos, até que isso seja reconstruído sob outra roupagem. Então, e esse é o fato positivo. Eu vou elogiar o Trump? Não. Por quê? Porque isso é uma disputa interna. O resultado é positivo porque é fruto da disputa. Nenhum tem mérito ali. Porque o Trump vai reconstruir isso de uma outra maneira e tão perigosa e nociva quanto. Talvez até mais. Letras azuis. O governo Trump vai absorver funções e dar a sua cara ao que a USAID fazia. Não sei se vai ter o mesmo nome, se vai mudar, se vai ser absorvido por outros setores. Muita coisa já foi dita, mas tem muito pouca coisa clara sobre o que realmente vai acontecer. Mas o fato é que dessa disputa interna nos Estados Unidos brota um cenário favorável, que ficou um buraco de uma instituição que fazia e acontecia e agora ela está paralisada. Esse é o saldo positivo, né? Letras vermelhas. A paralisação da USAID abre espaços para o poder sutil, poder brando, ou o que o pessoal chama de soft power, da China. E principalmente porque a USAID construía uma imagem colorida dos Estados Unidos, humanitária dos Estados Unidos, dos direitos humanos, da diversidade, do meio ambiente, preocupado com o mundo. Agora, o Trump ele passa outra imagem, que é a imagem do eu quero, eu invado, eu ponho o pé no pescoço desse, eu faço aquele país se ajoelhar, eu não estou nem aí para o meio ambiente, eu não estou nem aí para a diversidade, eu não estou nem aí. Aí, esse posicionamento do Trump, ele abre espaço para que a China use contra ele o mesmo discurso que a mídia costuma usar contra a China e a Rússia, que o Trump é a barbárie e nós somos a civilização. Então a China vai usar e abusar disso. Ele é contra a diversidade, ele é contra a tolerância, ele é contra o meio ambiente, nós não. Então a China vai ocupar vácuos, inclusive aproveitando um trabalho que foi feito pelos Estados Unidos, pelo governo Biden, que é construir essa agenda de preocupação com o meio ambiente, com a diversidade, com a inclusão, um mundo de aceitação, muito embora isso fosse toda uma mentira para conseguir embalar um governo cheio de ações nefastas também, que era o governo Biden, a China vai aproveitar esse discurso e vai entrar nele. Vai dizer, bom, tá lá a barbárie, ó. A barbárie é o Trump. E tem muito alicerce construído já. A China já pode aproveitar muita coisa já feita pelo governo Biden. Letras azuis. Na África, os Estados Unidos perderão ainda mais espaço de influência, porque tinha muito projeto lá. Então a China, que já ganha espaço, vai ganhar ainda mais. E isso tudo aproveitando estruturas deixadas pelos Estados Unidos. Então a USAID não faz mais esses trabalhos, tenho certeza que a China vai colocar ali. Pode ser que aproveite até os mesmos espaços físicos, né? Bom, a USAID estava aqui, agora não é mais USAID, agora é o governo chinês. Então essa é a questão. Olhando pelo prisma do realismo, essa briga interna entre democratas e republicanos e o esvaziamento da USAID é muito positivo. Não porque o Trump tenha méritos, ele está querendo construir a máquina dele para esmagar os outros. Mas porque isso abre uma brecha. Então aí é aquela lógica do briguem, malditos briguem, né? E a China vai capitalizar sobre isso aí. Certamente sobre essa divisão interna, sobre essa intriga interna dos Estados Unidos, né? Outro exemplo que a gente pode usar, inclusive eu trago outra matéria, mas a gente continua numa discussão parecida com a anterior. Olhem essa matéria aqui.
certificados de eletricidade verde impulsionam a descarbonização. Aí a matéria fala de projetos que estão avançando entre China e Europa nessa questão das energias alternativas. Aqui a gente vê mais um exemplo da China ocupando espaços, principalmente porque esses espaços serão deixados vagos pelo Trump. Por quê? Letras vermelhas. O governo Biden usou o tema ambiental contra a Rússia. Construiu ali a seguinte narrativa. Vocês lembram dessa discussão? Vocês lembram dessas coisas, né? Não compre petróleo da Rússia. A Rússia é um petro-estado autoritário. Além de você estar financiando uma ditadura, você também está contribuindo para o aquecimento global. Isso é parte da campanha que o Biden fez contra o governo Putin, né? E o Trump agora vem com outro discurso, que é o que eu coloquei entre parênteses. Agora o Trump mudou o rumo, porque o Trump ele é um crítico dessa agenda. Só que já existe uma campanha construída ao longo do governo Biden, que é essa agenda da governança social e ambiental, que ela acabou contagiando setores políticos na Europa. Então já tem uma coisa construída aí. E o que a China vai fazer? Ela vai construir tudo do zero de novo? Não. Já tem alicerce ali. Ela simplesmente vai adaptar isso para o interesse dela. E qual é a vantagem da China? Ela está voando na questão de energia alternativa. Turbinas eólicas, painéis solares, carros elétricos. Então tem um vácuo gigante aí e o melhor de tudo, muito dessa campanha foi construída pelo Biden. Então é contraditório para a mídia, para a mídia corporativa e até para os governos europeus, se num cavalo de pau decidirem virar a chave, né? Mudar o discurso de sopetão. Bom, mas se você dizia uma coisa, agora não dizia em outra. Agora vamos ter que botar um boné da China na Greta? Então, o ponto é esse, entendeu? A China vai explorar essas coisas que já estão construídas. Por quê? Porque o pessoal, vamos fugir da Rússia. Beleza, vamos fugir da Rússia porque é petróleo russo e tal, petróleo do mal. Lá, o carbono russo é o pior carbono do mundo. Isso é a narrativa da OTAN. Mas beleza, eu quero energias alternativas. Então a China está oferecendo, não, mas daí não pode, porque daí é da China. Tá, mas a questão não é a energia alternativa, por que da China não pode? Então escapa da Rússia e cai na China. A OTAN não tem saída. E agora o Trump ele entrega de bandeja tudo isso que está construído para a China. Ela vai poder avançar sobre isso. Letras azuis. A China vai se apropriar dessa campanha construída e vai abocanhar a Europa. Vai abocanhar fatias de mercado na Europa. E vai usar contra os Estados Unidos, inclusive, porque o Trump é um entusiasta dessa agenda de crítica das energias alternativas e também ele é um crítico dessa agenda ambiental. Ou seja, todo o arcabouço construído pelo governo Biden, ao longo do governo Biden, e que contagiou aí setores europeus, a China vai pegar tudo isso, essa munição que ficou, e vai disparar nos Estados Unidos. Tenho certeza disso. Ou seja, esse troca-troca de rumos da política dos Estados Unidos leva a essa questão aí, né? E aí a China vai usar essa artilharia toda que está lá para usar. Agora vamos falar um pouco sobre o Oriente Médio, tá? Vamos lá para o Oriente Médio. Trago a seguinte matéria. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos elabora planos para retirar todas as tropas dos Estados Unidos da Síria após comentários recentes de Trump. Isso aí ainda está sendo discutido. Não se sabe exatamente se isso vai acontecer, mas vamos especular sobre essa possibilidade, porque isso tem implicações importantes. Porque envolve muito interesse ali na Síria, né? Para os Estados Unidos deixarem a Síria, eles precisam estar certificados de algumas coisas importantes, né? Eles precisam ter certeza de que algumas coisas não vão acontecer. E outro ponto importante, para eles deixarem a Síria, isso significa abandonar alguns aliados à própria sorte. Tem muita coisa que tem que ser decidida até que os Estados Unidos possam realmente deixar a Síria. O Trump já manifestou interesse, diz que aquela confusão lá não é uma coisa deles. Então que se resolvam lá, mas é claro que a confusão lá é uma coisa deles, os Estados Unidos que tramaram aquilo ali. Letras vermelhas. A retirada dos Estados Unidos poderia ser um aceno à Turquia, que é membro da OTAN. Poderia ser ali uma conversa entre o Erdogan, líder da Turquia, e o Trump, para deixar a Síria avançar como um anexo turco. E claro, para que isso aconteça tem que ter uma combinação com Israel, porque Israel que é uma parte do sul da Síria. Então tem que haver ali um conserto para que a Turquia saia feliz, já que ela vai governar a Síria
através do Hayat Tahrir al-Sham, que é aquele braço da Al-Qaeda, que hoje é o governo da Síria, né? E situação pós-Assad, né? Grupo que, junto com uma série de forças, ajudaram a derrubar o governo do Bashar al-Assad. Então, a retirada dos Estados Unidos poderia ser um aceno à Turquia, sim, que é um membro da OTAN importante. Não dá para prescindir da Turquia agora. Mas deixaria os curdos na chuva, que, diga-se de passagem, são adversários da Turquia. Qual vai ser a escolha? Opto pela Turquia, que é um membro da OTAN, ou eu opto pelos curdos, que são historicamente um aliado dos Estados Unidos na região? O que eu faço? Para deixar a Síria para um, o que eu faço com o outro? Já foi proposto ali um Estado autônomo curdo, mas o Hayat Tahrir al-Sham disse nem pensar. E a Turquia não vai querer também. Letras azuis. Os curdos vão ficar na chuva? Letras azuis. A Turquia cumprirá o trabalho de evitar aliados do Irã no país. Porque assim, a presença militar dos Estados Unidos na Síria e no Iraque servem de blindagem para Israel, porque é uma faixa que está entre o Irã e Israel. O Irã é o grande adversário de Israel. Se para os Estados Unidos saírem da Síria, eles têm que se certificar de que a Turquia vai cumprir esse papel de evitar a influência do Irã ali, como era do governo do Bashar al-Assad, que era um aliado do Irã. Então tem muita coisa aí para acontecer ainda, né? O tema continua sendo o Oriente Médio, mas a gente fala sobre aquele posicionamento tenebroso do Trump sobre a questão de Gaza, que gerou ali um barulho enorme, não poderia ser diferente, já que ele falou um monte de coisas macabras sobre o que ele pensa a respeito da faixa de Gaza, desfilando ali um monte de barbaridades e crimes contra a humanidade, inclusive apresentados com uma normalidade que espantou todo mundo. Não deveria, né? Quando é o Trump não deveria, mas escandalizou aí até a mídia aliada dos Estados Unidos, né? Trago a seguinte matéria. O Trump não se comprometeu a enviar tropas para Gaza, diz a secretária de imprensa dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Mas a questão é a seguinte, o pessoal teve que correr para tentar amenizar o que ele falou, sendo que ele falou de maneira muito clara tudo aquilo. Então, essa tentativa de consertar o que ele falou é apenas uma tentativa de demonstrar uma coisa é a maneira como ele manifesta, outra coisa é a sua política como governante. Mas, na verdade, o pessoal está tentando dar uma ajeitada naquilo que foi horrível. Letras vermelhas. A terrível repercussão das suas falas forçou o seu governo a suavizar o discurso. Até porque isso prejudica, inclusive, projetos que são do próprio Trump com a família. Até, né? Não dá para esquecer que o genro do Trump é um dos arquitetos dos Acordos de Abraão. Então imaginem vocês, até um camarada comentou aqui no vídeo, né, num vídeo aí dias atrás, que ele queria ver, né, qual seria o comportamento ali, né, de algumas lideranças diante dessas falas do Trump, e eu coloquei também, queria ver principalmente a do Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, que reclama que se assinar os acordos de Abraão e normalizar relações com Israel, ele pode ser até assassinado. Bom, depois daquela fala ali, ele deve ter até caído da cadeira, porque os acordos de Abraão, se o Trump continuar dizendo esse tipo de coisa, vai ficar muito difícil para os países do Golfo, e, no geral, qualquer país que tenha população muçulmana, para normalizar relações com Israel. Por quê? Porque Israel é aliado dos Estados Unidos e, ao lado do Netanyahu, que é o líder de Israel, o Trump manda essa de limpeza étnica na faixa de Gaza, naturalmente. Letras azuis. Ela também, a secretária da imprensa, ela também falou sobre a remoção temporária dos palestinos. Então foi uma tentativa de consertar ali, né? Ele falou sobre tropas, mas não deu garantia. Ele falou sobre remover, mas é temporário. Depois eles voltam para uma Riviera toda. Então imagine, né? Essas falas políticas são interessantes porque esse pessoal acha que todo mundo é bobo, né? Até que porque muitos são mesmo. Então os Estados Unidos vão tirar os palestinos dali, vão construir uma Riviera ali, construções luxuosas para os palestinos. Né? Olha, é interessante esse mundo paralelo aí. Agora a gente vem para a América Latina e vamos falar um pouquinho sobre essa situação do Panamá aí, porque o governo dos Estados Unidos continua fazendo questão de humilhar publicamente o Panamá. Então o Panamá foi um dos escolhidos pelo governo Trump para ser humilhado publicamente, ser achatado publicamente.
Diga-se de passagem, o Trump ele escolheu alguns alvos, né? O Canadá é um deles, a Groenlândia, aí a Dinamarca fica exposta, já que a Groenlândia é parte da Dinamarca, o Panamá e o México. Que eu me lembro é esse, se tiver mais alguns, me perdoem, mas o que me vem à cabeça são esses, né? Então ele escolheu esses aí. E ele já, inclusive, já fez postagens sobre o Canadá como parte dos Estados Unidos, falando que a Groenlândia vai ser dos Estados Unidos, que o canal do Panamá é dos Estados Unidos. Então o Trump ele desenhou o seu espaço vital ali, né? E ele vai achatando publicamente os governos, constrangendo eles. Tanto é que depois das conversas com o Justin Trudeau e com a Claudia Sheinbaum, o que o Trump disse? Eu botei o Canadá e o México de joelhos. Então esse é o ponto. E o Panamá virou um saco de pancada do Trump público. Muito embora o governo do Panamá tente esconder, disfarçar as evidências aí, até para sua própria população, porque é muito desonroso confirmar isso, tem uma situação complicada aí. Tanto é que a matéria fala justamente disso, né? O Panamá nega reivindicações dos Estados Unidos sobre passagens gratuitas no canal do Panamá. Por quê? O que o governo dos Estados Unidos disse, né? Disse que o Panamá deu livre passagem para os navios dos Estados Unidos. O que isso significa? Que o canal do Panamá é dos Estados Unidos. Foi isso que foi dito. Então, isso confirmaria aquilo que o Trump falou antes. Letras vermelhas. O governo do Panamá negou publicamente, até para evitar a insatisfação popular. Então, ficaria muito feio. Quando o Blinken, secretário de Estado do Biden, visitava o Panamá, tinha protesto. O Marco Rubio foi lá, o secretário de Estado do Trump, teve protesto. Então, endossar a tese do Trump é muito impopular para o governo. Só que o Panamá é um país submisso aos Estados Unidos. Letras azuis. O Panamá irá acelerar o rompimento com a nova Rota da Seda. Isso, inclusive, é mais um constrangimento. Não é a não renovação. Eu não estou falando da não renovação, tema que eu discuti com vocês aqui recentemente. Eu estou falando de romper já. Entendeu? Então, o Panamá está sendo achatado. Está sendo achatado. Aí também tem como alvo o México, tem como alvo o Canadá e tem como alvo a Groenlândia, que acaba acertando a Dinamarca, já que a Groenlândia é parte da Dinamarca. Então é o que eu falei, é o espaço vital. Aqui o México está do lado, é meu, o Canadá aqui do lado é meu e a Groenlândia, uma extensão, é meu. Então o espaço vital e o meu canal aqui. Está desenhando a geografia dele, né? Então esse que é o ponto. Já que a gente citou o México, vamos falar um pouquinho aqui sobre a posição da presidente do México, que é a Claudia Sheinbaum, sucessora do López Obrador, sobre a questão da USAID, do esvaziamento da USAID, tema que eu discuti hoje com vocês aqui quando eu falei da questão da China, né? Então é a segunda vez que a USAID aparece nesse vídeo de hoje. A Claudia Sheinbaum, ela acredita que os Estados Unidos estariam melhor fechando a agência de cooperação da USAID e ela alega ali que muitas coisas eram feitas pela USAID sem nenhuma transparência. Então, apoio a grupos de oposição, todo tipo de construção de movimento político que bagunçava os países, tudo isso era feito de maneira muito obscura pela USAID, e realmente era. Eu não acho que o Trump vai fazer a coisa de maneira mais clara. Eu não acho. Mas ela aproveitou esse esvaziamento da USAID para denunciar também que a USAID era um problema. Né? Ela era um problema. Claro que o Trump vai construir um outro problema, mas daí é um outro problema. A USAID é um problema que está sendo esvaziado. Letras vermelhas. Ela, a Claudia Sheinbaum, afirmou que a USAID financia grupos que fazem oposição aos governos. Aí é o que a gente fala, que é bagunça e golpe. E a USAID realmente faz isso. Ela tem o seu braço de construção de uma imagem positiva sobre os Estados Unidos? Tem sim. Isso beneficia algumas pessoas? Repito, sim. Até porque não dá para construir uma imagem positiva sem beneficiar alguém. Agora, o objetivo disso não é fazer trabalho humanitário, e sim ser um braço dos interesses de Estado dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos esvaziam isso, é positivo, muito embora eles vão construir um outro braço, né, que cumpra a mesma função usando uma outra tática. Letras azuis. Ela também faz a fala para evitar atritos com o Trump, porque houve um diálogo entre ambos, que o Trump disse que foi um diálogo muito positivo, muito agradável, e depois ele falou que fez o México e o Canadá se ajoelharem.
então ele faz falas, né, aponta para tudo quanto é lado, assim, né, mas ela também ela explora esse momento de pós-diálogo para manter uma relação, uma tentativa de relação estável com o Trump, mas que não vai perdurar muito, né? Porque todo mundo sabe que essa questão do fentanil, da migração e das tarifas, isso aí vai voltar de novo, de novo, de novo, de novo. E quando ele voltar a tocar nesse tema, é provável que ele volte pior ainda. Aí ele vai querer, quando ele voltar com esse tema das tarifas, ele vai querer mais concessões do México. E assim ele vai continuando até conseguir a submissão total, né, que é o que ele está buscando. Mais um tema ligado ao México aí, que é essa questão dos transgênicos, que avançou e recuou. Ao longo do governo do López Obrador, houve um avanço nesse sentido, né, que era o de deixar de fora do país ali o uso das sementes transgênicas. Isso blinda a agricultura mexicana de interferência de grupos transnacionais que dominam o mercado de sementes. Só que agora houve uma derrota do México, né? Não foi uma opção do governo, foi uma derrota do governo que o governo acabou acatando, né? O governo da Cláudia Sheinbaum. Trago a seguinte matéria. O México revoga a regulamentação que impedia a importação de milho geneticamente modificado. Vários setores nos Estados Unidos já estão celebrando essa derrota que o México sofreu. Por quê? Porque aí é a agricultura mexicana exposta aos interesses dos Estados Unidos. Então há uma celebração lá justamente por causa disso. Era um movimento importante, mas dadas todas as relações que Estados Unidos, México e Canadá têm econômicas, o México acabou tendo que acatar letras azuis. Um órgão de solução de disputas do TMEC, que é o Tratado México, Estados Unidos e Canadá, deu ganho aos Estados Unidos. Aí o México simplesmente acatou essa decisão e fez valer. Ou seja, a agricultura mexicana ela está hoje menos blindada, como eu coloquei nas letras vermelhas ali, de agentes transnacionais. Então é uma derrota. Houve um avanço ao longo do governo do López Obrador, que, diga-se de passagem, tinha uma plataforma voltada para essa blindagem soberana, não só da agricultura, deixando de fora aí esses monopólios de sementes desses grupos transnacionais, que aí tem a questão das sementes, dos pesticidas, tem toda uma maquinaria que acaba controlando a agricultura dos países, como também ele tinha uma política para o lítio, para o petróleo, ele tinha uma política que buscava a soberania. Mas agora é preciso a gente acompanhar para ver como vai ficar primeiro o governo da Cláudia Sheinbaum, que é a sucessora dele, mas não é ele, mas a gente tem que ver qual é o governo que ela vai fazer, está muito no começo ainda para a gente conseguir estabelecer um parecer sobre isso. E também como será o governo dela, que está chegando, com a relação com o governo dos Estados Unidos, que também é um outro governo, que é o governo Trump. Então é preciso observar como é que vai ficar essa questão agora, né? Bom, agora a gente vai para o continente africano, entramos aqui no penúltimo tema do vídeo de hoje, vamos continuar falando aqui sobre essa crescente tensão entre Estados Unidos e África do Sul, tenho discutido isso com vocês aqui no canal, inclusive, aí recentemente, um representante do governo sul-africano disse que poderia, se os Estados Unidos continuassem na sua escalada de tensão, poderia cortar a exportação de minerais da África do Sul para os Estados Unidos, ou seja, há um quadro ali de crescente tensão. A gente deve lembrar o quê? Que a África do Sul é membro dos BRICS. E os Estados Unidos são um adversário dos BRICS, até porque os BRICS são uma alternativa ao dólar. É uma plataforma alternativa, está apresentando um outro conjunto de relações aí que aparecem como oportunidade para quem se vê aí coagido por toda essa maquinaria que está em torno da economia dolarizada. E o Trump, em especial, o Biden já era um adversário dos BRICS, mas o Trump ele manifesta publicamente essa aversão dele pelos BRICS. Tanto é que ele diz que ele vai tributar os países dos BRICS ali, porque ele não vai deixar essa plataforma crescer, porque ela é uma alternativa ao dólar. Trago a seguinte matéria. Senadores dos Estados Unidos condenam a iniciativa da África do Sul de transferir o escritório de Taiwan de Pretória para outra cidade. Por quê?
Porque esse tema de Taiwan e de escritórios de Taiwan nos países incomoda muito a China. Taiwan é parte do território chinês com autonomia administrativa. Então a África do Sul faz isso como um aceno à China, como eu coloco nas letras vermelhas. A transferência do escritório é um aceno feito à China. E os Estados Unidos usam esse caso para gerar uma crise. Primeiro porque a África do Sul é membro dos BRICS e convém manter esses países sob pressão. E segundo porque isso é feito como um aceno à China. E os Estados Unidos apoiam Taiwan para tentar enfraquecer a China. Dias atrás a gente conversou aqui sobre o quê? A África do Sul levando à frente algumas leis e o Trump alfinetando e o Elon Musk também, até porque o Elon Musk é sul-africano e critica essa lei também que a gente discutiu aí dias atrás. Ou seja, há uma tensão crescente. Foi nesse cenário da crítica à lei aprovada na África do Sul que o representante sul-africano falou que cortaria a exportação de minerais, né? Letras azuis. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que não irá à cúpula do G20 na África do Sul. Então há aí uma tensão que está cada vez mais cada vez maior, né? Bom, aí a gente vê o seguinte, né? Por um lado, a secretária de imprensa do governo Trump, ela diz que o Trump não falou sobre expulsar os palestinos de Gaza, era apenas uma realocação temporária. Acredite se quiser, né? Aí, por outro, os Estados Unidos estariam continuando o seu projeto. Então, fala uma coisa, mas na prática continuaria com os projetos como sempre. Olhem essa matéria aqui. Os Estados Unidos planejam realocar moradores de Gaza na Somália e em Marrocos, apesar da rejeição global. Falou sobre a Jordânia e sobre o Egito, gerou uma gritaria enorme. O Egito diz que não, a Jordânia, por óbvio, também diz que não. É muito impopular fazer isso. Aí agora aparece a possibilidade da Somália e do Marrocos em troca de algumas concessões que os Estados Unidos fariam e que são referentes a temas muito importantes para os governos ali. Tá? Letras vermelhas. O que os Estados Unidos fariam não pela Somália? Porque a Somália ela é uma federação ali de vários territórios autônomos. Inclusive o governo central da Somália nem vai ficar muito feliz com isso aqui. Mas essas regiões autônomas da Somália vão ficar. Letras vermelhas. O Trump instalaria na Somália, na Somalilândia, que é uma região da Somália autônoma, e na Puntlândia, que é uma outra região autônoma da Somália. E, em troca da aceitação dos palestinos, os Estados Unidos iriam reconhecer a independência dessas duas regiões autônomas. Então isso poderia acalentar o coração dos governos ali. Seria uma troca. E a gente já discutiu aqui que o Trump flerta muito com a Somalilândia, né? Letras azuis. Para o Marrocos agora, o Trump reconheceria o Saara Ocidental, que está ali. Olhem o Marrocos, continuem pelo litoral e vão mais ao sul ali, que vocês vão ver o Western Sahara ali, que é o Saara Ocidental. O Marrocos reivindica o Saara Ocidental como dele. Aí o Trump reconheceria o Saara Ocidental como parte do Marrocos em troca disso, que é uma demanda importante para o Marrocos. E outra coisa, a gente deve lembrar que o Marrocos, e isso aqui seria bem impopular para a população do Marrocos, tá? A população não gostaria nada dessa concordância com o projeto sionista, né? Não é do gosto da população do Marrocos. Mas a gente deve lembrar o quê? Que o Marrocos ele assinou os acordos de Abraão, normalizou relações com Israel. Então o Trump, o governo dos Estados Unidos estão buscando aí outros países para receber os palestinos expulsos da faixa de Gaza. Ou seja, isso aqui é um projeto de limpeza étnica. É preciso que seja apresentado devidamente como o que é, um crime contra a humanidade. Então está buscando apenas alguns outros que topem ser comparsas nesse crime aqui também. Tá? Então vamos observar essa situação aqui da Somália e do Marrocos, né? Então, momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem o canal é importante para a formação da sua compreensão de temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho com esse nível de dedicação
é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso o e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. A chave Pix é pixverdadeconcreta@gmail.com. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, todas as formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.